Pessoal, vamos falar dessa matéria que saiu agora há pouco no site da Exame, intitulada Oi espera fim da recuperação judicial após pagar 15 bilhões em dívida só em 2022. Isso aqui foi feita, essa matéria, com base numa entrevista do Rodrigo Abreu, super recente, né? Essa matéria saiu hoje, no dia 28 de junho, onde ele até menciona que a Nova Oi ela já nasce com uma receita em torno de 10 bilhões de reais ano, né? Muito interessante, muito importante a gente ler esta matéria, esta notícia, com base em declarações do Rodrigo Abreu, principalmente no dia de hoje, né? Dia de resultado aí do primeiro trimestre de 2022, que você vai ver em primeira mão aqui no canal Investir Sempre. Antes de mais nada, muito prazer. Meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi, atualmente com 100 mil ações Oi BR3 em carteira. Tenho o canal Investir Sempre, onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados em bolsa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. Lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Link do nosso grupo do Telegram no primeiro comentário abaixo do vídeo. Pode entrar lá, já tem tem quase 1.400 pessoas lá, onde a gente só fica conversando sobre a Oi. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Oi espera fim de recuperação judicial após pagar 15 bilhões de reais em dívida só em 2022. Ao câmbio atual, né, a dívida da Oi, que foi para recuperação judicial em 2016, seria o equivalente a 85 bilhões de reais hoje, né? Olha o nome aí dele, né? Rodrigo Abreu. Esse homem tá fazendo história, tá? O grande nome aí da saída da recuperação judicial da Oi. E é, né, a nossa inspiração, a nossa maior referência em relação a Oi, né? Vamos esperar que outros dirigentes eles sigam, né, o mesmo exemplo de transparência igual o Rodrigo Abreu vem fazendo. Eu estou falando especificamente aos dirigentes do IRB, tá? Sejam transparentes igual o Rodrigo Abreu. E ele coloca aqui embaixo, hoje é a segunda entrevista que eu leio do Rodrigo Abreu só essa semana. Abreu fala: ganhamos o direito de virarmos a página e começar uma vida nova, né? Excelente. Então vamos ver aqui. Depois de 6 anos, a Oi está prestes a sair da recuperação judicial. Só neste ano a empresa pagou o equivalente a 15 bilhões de reais em compromisso financeiro, só até agora, né? Ainda tem mais metade do ano pela frente. Os desembolsos foram possíveis depois da concretização das vendas da operação de telefonia móvel, né, da Oi Móvel, e do controle da infraestrutura de fibra, que deu origem à Vital. Em uma entrevista exclusiva, né, ao Exame, o CEO da empresa, Rodrigo Abreu, conta que a companhia quitou todas as dívidas novas que foram feitas dentro do processo judicial para seguir com investimentos durante esse processo, e fez também a maior amortização dos vencimentos que carregava antes da reestruturação, né? Cerca de 4,5 bilhões de reais, que foram aí aquele dinheiro, né, devido ao BNDES, inclusive foi pago com o dinheiro da venda do imóvel, né? TIM, Vivo e Claro pagaram, depositaram esse dinheiro diretamente na conta do BNDES, né, para vocês terem uma ideia. Ganhamos o direito de virar a página e realmente começar uma vida nova, afirma Rodrigo Abreu. Tenho dito isso internamente porque realmente começa agora, né, o trabalho totalmente focado nessa nova Oi. Diz, lembrando que o negócio deixou de ser uma operação de telecomunicações para ser uma empresa de serviços digitais de forma mais abrangente. E que existe ainda muito, né, para ser feito agora no futuro. A Oi terminou dezembro de 2021 com cerca de 35 bilhões de reais de dívida bruta, né? Os 15 bilhões de reais pagos neste ano, portanto, vão reduzir esse total. Rodrigo Abreu também preferiu não antecipar como ficou o endividamento. Isso aí, realmente, ele não falou. A gente vai ter que esperar um pouco, né? Hoje, após o fechamento do mercado, a companhia vai divulgar, né, o balanço referente ao primeiro trimestre de 2022 e esses dados vão ficar mais claros aí para nós. Rodrigo Abreu explicou apenas que não é possível uma subtração simples, porque existem os diversos ajustes cambiais que precisam ser feitos, tá, gente? Então, assim, vamos ter calma em relação a tentar estimar o valor aí do endividamento da Oi, né? Ele é muito mais complexo do que a gente imagina, mas eu confio no Rodrigo Abreu. Eu acho que esse endividamento ele vai estar muito bem controlado, especialmente agora que nós estamos saindo aí da recuperação judicial. Apesar das boas novas, permanece entre os investidores uma preocupação a respeito do volume de dívida que a companhia ainda possui. Rodrigo Abreu tem clareza de que esse continua sendo um ponto importante, tanto quanto a execução da operação daqui para frente, né?
Quando a Oi pediu recuperação judicial 6 anos atrás, ela anunciou naquela época, né, 65 bilhões de reais em dívidas que foram listadas no processo. Existe muita gente que erroneamente afirma que os compromissos, portanto, não caíram sequer a metade, né? Mas o que esses investidores esquecem é que mais de 50% da dívida da empresa na época era em moeda estrangeira, né? Ao câmbio atual, os vencimentos daquele momento seriam equivalentes a aproximadamente 85 bilhões de reais. Essa seria a fotografia pré-recuperação judicial da Oi. Às vezes, né, gente, conforme a dívida da Oi ela ainda está muito dolarizada, enfim, é importante que que a Oi espere, né, um pouco para que eventualmente esse dólar volte a cair, quem sabe, né, se esperar mais alguns meses, pode ser que a gente tenha essa questão, né, esse movimento do dólar caindo, do euro caindo, do real se valorizando, e aí a Oi ela pode se sentir mais confortável para ir quitando o endividamento que ainda resta em moeda estrangeira, né? Então, portanto, passados 6 anos, é como se a Oi tivesse conseguido não só manter, mas acelerar os investimentos e ainda resolver cerca de 50 bilhões em passivo. Esses não são números exatos, né, mas dão uma ordem da grandeza, né, para melhor se ter em mente antes dos juízos apensados, né, enfim. Só para a gente ter uma ideia, inclusive, desse endividamento que é extremamente complexo, né, gente? A gente está falando de um endividamento grande, muito complexo. Agora, mais leve, focado em serviços digitais e não mais em construir infraestrutura, os investimentos da Oi vão diminuir consideravelmente, né? Tudo isso aqui, o pessoal montou a matéria com base na entrevista com o Rodrigo Abreu, né? Então a gente pode considerar que isso aqui também deve, indiretamente, são palavras do Rodrigo Abreu. Nos últimos 2 anos, especialmente para acelerar a cobertura de fibra, né, a Oi investiu cerca de 7,8 bilhões de reais por ano. Segundo o Rodrigo Abreu, a média anual daqui para frente deve ser reduzida em aproximadamente 80%. Né? Isso é importante, o valor que se gasta com CAPEX. Né? O que coloca a empresa num patamar de investimento anual de aproximadamente 1,5 bilhão. Temos finalmente a perspectiva de sermos geradores de caixa no horizonte de médio prazo, diz ele, explicando que isso significa dentro de aproximadamente 2 anos. Aquela coisa, tá, gente? A Oi ela possivelmente já está gerando caixa operacional. Vamos só lembrar que na demonstração de fluxo de caixa existem 3 matrizes que a gente olha, né, ou 3 enfoques, enfim, 3 divisões: a geração de caixa operacional, geração de caixa de investimentos e geração de caixa ou consumo de caixa de financiamentos, né? Eu já acredito que, tirando a Oi Móvel aí do conglomerado Oi, a Oi ela deve estar gerando caixa operacional, mas consumindo caixa de investimento, né? Por mais que os investimentos, o nível de investimentos ele venha se diminuindo de uma maneira drástica, né? Mas a empresa, principalmente ali na parte da fibra, deve estar consumindo muito caixa para fazer investimento em marketing, investimento em promoções, essa coisa toda. Aí no cômputo geral, né, na geração de caixa final, quando você pega o operacional, o de investimentos e de financiamentos, a empresa ela está consumindo caixa, mas muito, na minha visão, muito em função de estar investindo muito, né? É isso que a gente dá para tirar até agora. Vamos ver mais para frente a demonstração de fluxo de caixa, né? Além disso, o trunfo da empresa para enfrentar a questão do endividamento é a participação minoritária na Vital, que após os ajustes finais do contrato ficou com pouco menos de 35%. O plano é que a Vital passe por uma abertura IPO, né, de capital, o que permitirá que a Oi monetize esse ativo e com isso melhore a sua estrutura de capital, né, e quite ou amortize ainda mais a sua dívida. Rodrigo Abreu, na entrevista, voltou a frisar que a escolha por se manter acionista tem relação com a expectativa de uma maior utilização da rede de fibra do que se ela ficasse dentro da Oi, né, e o investimento tivesse que ser remunerado apenas para próprio uso interno. Como uma empresa de rede neutra, a Vital venderá o acesso, né, à sua infraestrutura a diversas outras companhias, além da própria Oi, que é a Oi Fibra, né, o contrato âncora aí do negócio da Vital. No nascimento, a Vital estreia com uma avaliação na ordem de 20 bilhões de reais. A crença é que o negócio pode até dobrar de valor nos próximos anos. Uma nova gigante na B3, né? Para quem acreditava que a Oi havia sido fatiada na recuperação judicial e tinha dúvidas sobre o que restaria, até algumas pessoas ainda colocam isso nos comentários, né, gente? Vamos estudar um pouquinho, olha só. É bom que se diga que a empresa renasce com o negócio com uma receita anual, né, de 10 bilhões de reais. Acabou de voltou a nova Oi, né? Voltou aí
para o mercado sem a recuperação judicial, e aí ela já volta com uma receita anual de 10 bilhões de reais, que é uma baita de uma receita, né, gente? Não é futuro, isso é já, né, enfatiza Rodrigo Abreu. Imagina o que pode ser essa receita daqui 5, 10 anos, né, pessoal? Pois é. A expectativa é que a companhia tenha uma margem EBITDA na ordem aí de 20%. No ajuste final dos contratos para a transação da Vital, que é controlada por um fundo, né, de Private Equity gerido pelo BTG Pactual, do mesmo grupo de controle da Exame, enfim, a Oi negociou manter para si própria a gestão da casa cliente no acesso à fibra. Na prática, isso significa que tanto o investimento dos aparelhos para instalação de serviço, como todo o atendimento e gestão, ficam com a empresa original. Rodrigo Abreu explica, né, que isso deve fazer com que a margem da Oi seja um pouco mais elevada que os 20% dados anteriormente como guidance, né? Não chega a ser uma mudança de magnitude, é mais um ajuste direcional. Vamos comunicar isso ao mercado com o próximo balanço, né? Principalmente atenção na teleconferência de amanhã, tá, pessoal? O resultado financeiro do que será essa nova empresa, porém, só deve ganhar visibilidade a partir do segundo semestre do ano. Exatamente isso porque a transação de venda da operação de celular, né, da Oi Móvel, foi concluída financeiramente realmente apenas em abril, e a venda da fibra, né, da Vital, foi agora em junho, né? Então, realmente, a nova Oi, né, em termos contábeis, a gente vai começar a ver agora no segundo semestre, a partir do resultado do terceiro tri dali para frente, tá? O que é a nova Oi? O plano de Rodrigo Abreu é levar a companhia ao posto de maior empresa em fibra no Brasil, não em rede, que agora é da Vital, né? De rede física que ele está falando, mas em número de clientes. Atualmente, a empresa tem quase 4 milhões de usuários de banda larga nessa tecnologia. É engraçado porque Rodrigo Abreu, naquele call que ele tinha feito, né, da venda da Vital, falou que estava em 4 milhões e meio. Enfim, tá, vamos arredondar aí que seja 4 milhões mesmo. Já é um baita de um número, né? Quando entregou a rede ao fundo do BTG Pactual, tinha aproximadamente 16 milhões de casas passadas com fibra, ou seja, domicílios onde a rede está disponível para contratação. Na prática, significa que a meta do CEO de alcançar uma utilização de rede antes de vendê-la na ordem aí de 25% foi alcançada. Daqui para frente, a empresa vai dar foco, né, cada vez mais à diferenciação da sua prestação de serviço ao cliente. O caminho para isso é foco na qualidade do atendimento e também em novos produtos e soluções, sempre com perfil digital e tecnológico, né? E agregando assim os valores que os clientes pagam mensalmente aí nas suas contas para a Oi Fibra, e aí obviamente aumentando a receita da empresa, né? Já estreando essa nova vida no começo de junho, a Oi Fibra, né, lançou o serviço do Fiber to the Room, que inclusive é uma parceria ali com a Huawei, né, num novo tipo de tecnologia aí de fibra, e que permite ao cliente de banda larga o acesso à fibra em toda a residência, em qualquer quarto, né? Até no banheiro, se você quiser, você pode ter lá enfim, né, a fibra, independente de furar parede ou limpar dutos de passagem, que isso é muito importante, né? Uma tecnologia bem interessante. Assim como ao criar a Vital, abrimos para outras empresas oferecerem serviços, né, sobre a nossa rede antiga, o que traz competição, conquistamos o direito de vender novos produtos e serviços por meio de parcerias. Ressalta Rodrigo Abreu, apontando que a oferta poderá agora estar acompanhada de uma série de novas soluções, como financeiras e de educação, né? Inclusive parcerias aí na parte, eventualmente, de bancos, né? Que, ou seja, de serviços financeiros, da educação, telemedicina também é uma opção, né, e por aí vai. A frente de soluções corporativas, outra frente de soluções corporativas será uma outra fonte de grande atenção. A base desses clientes já traz cerca de 3 bilhões de reais à companhia por ano, né, que aí é o negócio B2B. Somos a maior em serviço corporativo e nossas ofertas estão cada vez mais adaptadas à nova realidade, com o aumento de componentes de tecnologia de informação como segurança, gestão em nuvem, Big Data, explica o Rodrigo Abreu, né? Principalmente o cloud, né, que é armazenamento de dados em nuvem, isso que eles colocam aí, segurança cibernética. Aqui a gente está falando da Oi Soluções, né? E olha, como exemplo dessa frente, como essa frente deve avançar, é o contrato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, né, anunciado há alguns dias, da Oi Soluções com a Secretaria Pública, né, do Estado da Bahia.
de segurança pública, né? A Oi vai administrar uma rede privada móvel para o órgão estadual dentro de um projeto que inclui centros de monitoramento, inteligência artificial, reconhecimento de placa facial, entre outros, né? O processo de recuperação judicial da Oi resulta não só em uma empresa diferente, mas em um setor diferente. Com certeza, a criação da Vital como uma rede de fibra finalmente neutra, né? Uma empresa que daqui a pouco vai ser uma das grandes referências globais nessa parte de infraestrutura de fibra ótica, né? E o surgimento de uma companhia de soluções digitais e de conectividade com atuação nacional. Essa nova Oi, né? Daí vão chacoalhar, né, o desenho do que até agora era chamado de setor de telecomunicações, né? Exatamente, excelente matéria, parabéns ao Rodrigo Abreu, né, gente? A nova Oi que já nasce então aí com 10 bilhões de reais em receita ano, né? Com uma baita de uma avenida de oportunidades aí, onde essa empresa ela pode atuar tanto na parte digital, também, né, na própria expansão da Oi Fibra, que na minha visão em pouco tempo deve ser a maior empresa de rede de fibra ótica, de internet de banda larga fixa, né, com base na tecnologia de fibra ótica aqui do Brasil. Então, assim, eu acho que é um futuro muito promissor. E, de novo, né, gente, uma empresa que sai da recuperação judicial, acabou de sair da recuperação judicial já com 10 bilhões de reais em receitas. Então, vamos acompanhar, né, o resultado que vai ser divulgado agora, na noite de hoje, do dia 28 de junho, né, muito importante. Você vai ver aqui no meu canal em primeira mão. Se você gostou do vídeo, já se inscreva, curta, compartilhe aqui o canal, curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, se inscreva mesmo, comente aqui embaixo e entre aí no nosso grupo do Telegram, que tá, né, fixado no primeiro comentário abaixo do vídeo, o link dele. Forte abraço, pessoal, até a próxima, fui!